Vamos meditar na palavra de Deus nesta oportunidade e compartilhar com todos vocês, como temos feito todos os dias. Temos deixado uma reflexão para a glória de Deus. Tivemos nas últimas reflexões no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 20, falando sobre inclinação. E vamos continuar agora em Salmos 119, versículo de número 36. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Inclina o meu coração a teus testemunhos, e não a cobiça. Está aí mais uma recomendação da palavra de Deus, Salmo 119, versículo 36. Está escrito esta orientação. Inclina o meu coração. Ele está dizendo, eu inclino ao meu coração a os teus testemunhos. E não a cobiça. Muito bem. Vamos abordar esta palavra cobiça com esse sentido de inclinar? E vamos dar uma mergulhada, uma passeada, uma andada nas Escrituras, na direção do Santo Espírito. Meus amados, é preciso saber, é uma palavra que muitas pessoas sabem o que é cobiça, mas não sabem o que tanto significa. Às vezes a gente está numa situação e pensa que está certo estando errado. Ou às vezes a gente pensa que está comendo uma comida e aquela comida está fazendo bem ao corpo físico, ao corpo espiritual, e não está. Então é preciso usar o dicionário bíblico e o dicionário tradicional. Vamos ver o que explica o que está explicado nesta palavra para as nossas vidas. Cobiça. Primeiro ponto para se observar. Desejo veemente de possuir. Segundo ponto, a ambição de riquezas. Terceiro ponto, avidez. Quarto ponto, ganância. E quinto e último ponto, cupidez. Estes são os significados. Como falei para você, está vendo uma palavra com poucas sílabas como cobiça e que tem um grande significado. É por isso que alguns estúpidos, ignorantes, seja evangélico ou não evangélico, às vezes você prega uma palavra desta forma, como tem muitos homens e mulheres de Deus que faz, que é inteligente, não fica só por cima, e aí prega uma coisa sabendo o que está pregando, o que está ensinando, e alguns ficam, está na Bíblia? Isso não está na Bíblia. Deixa de ser burro, rapaz. Deixa de ser burro. Burro só pecha para receber cortadeira. Mas o sábio não, o sábio ele entende. É uma palavra com 3 sílabas e que tem um significado tão abrangente desta forma. Pois bem, desejo veemente. Ele está dizendo assim, o meu desejo, a minha inclinação, o desejo do meu coração é inclinar para os teus testemunhos. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! E quais são os testemunhos de Deus? Quais são os mais exemplos que Deus dá? Qual foi o mais exemplo que Jesus deu pela sua passagem na terra? Jesus deu exemplo em tudo. E uma certa vez ele disse assim, tudo o que eu fiz é para que vós faça do mesmo jeito. Então, a cobiça é uma doença e é um pecado que abrange por toda a terra e que precisamos buscar Deus e a sua palavra, que é ela que nos transforma, que nos lava de tudo, de toda sujeira. Então, um desejo veemente descontrolado de possuir. E às vezes tem aqueles pecados que se cobre com um pedaço de pano, porque nenhum pecado fica encoberto diante dos olhos de Deus. Você se lembra de Adão, quando viu que tinha pecado,
ouviu a voz do anjo e temeu e correu para se esconder de Deus. E foi para debaixo das árvores, se esconder ali. Mas quem se esconde de Deus? A Bíblia diz que o anjo brandou e disse assim: Adão, aonde tu estás? Quem te fez comer da fruta que eu disse que tu não comes? Aí ele foi caçar aquele toda rimidei. Sabe, Senhor, eu estava sozinho no jardim, tu inventaste de criar uma mulher para mim, mas tu criaste essa mulher, ela fizeste eu pecar. Ela que me deste do fruto que o Senhor disse que eu não comesse, que no dia que eu comesse morreria. Foi ela, Senhor, como pensando que Deus ia cair na lógica. Que muita gente é assim, bota a roubona lá embaixo, saiu na barrendo no chão, coloca a roupa, veste a roupa como uma mulher de Jeroboão, uma roupa de crente, de cristão, autêntico, sincero, quer se disfarçar. A palavra é luz, ela revela. Todo dia eu paro aqui e a palavra, a primeira coisa que fala é comigo. Fala comigo para depois me doar e Deus orientar para te ajudar. Então, o desejo de vermente, ardente, é por isso que alguns se apressam para se casar e às vezes, em vez de desfrutar de uma bênção, cai na arapuca, cai no fojo. Porque Paulo ele diz assim: se é de se abrasar, que se case. E é isso que está nessa palavra. Desejo veemente, ardente, descontrolado. Só que eu quero lhe dizer que não é todos que são iguais. Paulo diz: bom que fosse que nem eu, que não tocasse mulher. Mas se é de se abrasar, que se case. Porque às vezes você está numa situação grave e quer resolver de todo jeito e pensa que resolver cai em outra pior. O pecado de se abrasar, de se aquecer, é um pecado grave. Que é o desejo, é um sentido ativo que o homem tem na sua sexualidade. Seja ele homem, mulher, todos têm esta necessidade de se casar e de formar uma família, mas que seja em Cristo, que seja em Cristo. Porque muitas vezes a pessoa está nessa situação e se desespera da vida e casa com qualquer um, casa com qualquer outro e acaba até se desviando dos caminhos do Senhor. O homem de Deus, ele confia em Deus. A mulher de Deus confia em Deus. E vai buscar Ele com um propósito sincero. Não tem negócio de cobrir, de descartar, de fingir, cobrir com um pedaço de pano, não. Pedaço de pano é folha. Folha é só enfeite das árvores, para não ficar peladas. Você imagina se uma árvore não tivesse folha, você vê na época que elas caem, as folhas, como é que fica, só aquela garrancheira, aquele esqueleto. É a mesma coisa de uma pessoa quando está doente, que a carne do seu corpo se vai, se descobre o seu esqueleto, os seus ossos. Então, isto é o revestimento, da aparência da árvore, como fala da roupa nas pessoas, para cobrir o corpo. Mas que se for, claro que o santo, a santa, não anda só os esqueletos lá mostram, não. Tem que vestir a roupa adequada, com pudor, mas que seja santidade, que não seja fingimento. Que não seja fingimento. Às vezes o desejo é tão descontrolado que a pessoa quer fingir. Às vezes o aperto na alma é tão terrível que a pessoa quer fingir para ver se consegue adquirir mais rápido. Não resolve. Nos pés de Jesus, orando e dizendo: Jesus, me ajuda. Me ajuda, Jesus. E Ele ajuda mesmo.